Fala, John. Boa noite, Jack. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo. É que eu vi que você colocou Apple, né? Deixa eu voltar aqui. É, Proibir alguém de expressar suas ideias e pensar. É um crime sem vítima. isso. Isso é o quê? É um princípio ético da não agressão. Basicamente um conjunto de ideias que dizem que caso não exista uma agressão, você faça de tudo para evitar que haja agressão, é a melhor forma ética da sociedade se lidar. Tá. Mas eu não entendi qual das respostas é. Tipo, tem duas perguntas. O que é liberdade de expressão e abaixo o que é censura? A resposta serve para as duas questões. Liberdade de expressão é literalmente a ideia é você poder pensar e ter ideias livres, independente do que aconteça. Justamente pelo fato de que pensar e ter ideias e conversar sobre essas ideias não causam diretamente uma agressão. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. O ódio, ele advém da ação e as leis, entre aspas, deveriam servir para que você fosse isento disso. A censura é basicamente você proibir alguém de expressar suas ideias e pensar sobre elas. Ok. Então eu posso pensar que tem uma raça inferior a mim. Bom, diretamente esse pensamento ele não oprime alguém. Pensar isso é um problema lógico. Em uma sociedade onde a ética é desenvolvida, esse tipo de pensamento ele é um pressuposto totalmente inválido, né? Você admitir que algo venha a ser superior por conta de melanina é totalmente imbecil. Mas eu não posso, é como a liberdade de expressão, ela também talvez vai me garantir eu dizer que algumas pessoas não podem existir. Eu posso fazer esse discurso porque está na liberdade de expressão, não é isso? Sim, eu pensar isso e eu fazer com que pessoas deixem de existir são coisas distintas. Por exemplo, em momentos de acesso de raiva, uma pessoa pode pensar que ela deseja matar outra pessoa, mas não é porque ela pensou Uhum. isso que ela vai fazer isso. A partir do momento em que pessoas começam a se organizar para promulgar esse tipo de pensamento como se ele fosse uma verdade absoluta, é onde existe o problema. Hum. Esse é meu ponto de vista. Então, é, a gente vai ver, né, na Constituição Federal que todo ser humano tem direitos iguais. De ter crença, de tudo, né? Direitos iguais. Sim. Por que que algumas pessoas acham certo discriminar outras, dizer que elas não podem existir, fazer uma propaganda de reversão ou de exclusão de outras pessoas? Eu acredito que isso seja, de forma organizada, um interesse de algumas vertentes de pensamento, algumas fontes de pessoas que têm o poder sobre as outras de manipular esses pensamentos e também diretamente oprimir as outras pessoas. No ponto de que o ódio e a raiva elas são componentes muito mais fáceis de você explodir do que um pensamento intelectual baseado em lógica, baseado em artigos científicos. Em resumo, eu acho que um pensamento que oprima as outras pessoas de forma organizada é um interesse político, onde animais políticos se unem para poder reprimir ideias de outras pessoas. E eu não falo político apenas ligado à política direta, mas também indiretamente, como pensamentos nacionais socialistas, pensamentos de supremacia branca, pensamentos de genofascismo e fascismo em geral. São pensamentos ligados a sentimentos humanos muito fortes, o ódio, a repulsa, a raiva por outrem. Isso também se aplica à extrema esquerda, onde eles
nutrem um ódio pela burguesia. Retira direita e esquerda. A gente está falando de liberdades. Sim, mas eu Liberdade estou de falando expressão. de pensamentos políticos, no caso, organizados, né? Você vai retirar a direitas e esquerdas. Por quê? Porque nesse sentido de liberdades, a gente está falando que pode ter pessoas extremistas em qualquer que seja o lado. Sim, Então, não cabe direita e esquerda nesse momento, nessa conversa, tá. né? Então, assim, tem pessoas da direita, extrema direita, muito perversa, que vão fazer apologia aos nazis? Vão. Na esquerda está livre? Aí a gente precisa rever, né? Aí a gente precisa se aprofundar. Então, não, é liberdade de expressão. Eu posso ter a minha liberdade de expressão garantida dizendo que uma pessoa preta é menor do que eu, é menos do que eu, e ela precisa não estar nos mesmos espaços que os meus? Dado o direito à liberdade de expressão e dado que a lei não garante que isso aconteça, como eu disse, um pensamento político não cresça em cima disso, você pode pensar. Igual eu disse, em uma sociedade evoluída, uma pessoa que nutre esse tipo de pensamento, ela é desprovida intelectualmente e está um passo atrás das outras pessoas comuns. Logo, Então, pressupõe-se que uma pessoa não possa agir de forma que ela seja e se esteja superior a alguém nesse sentido. tá, mas na sua cabeça alguém pode dizer, pode pensar, né? Pensar e verbalizar esse pensamento, que uma pessoa preta é menos e precisa ser separada das brancas. E esse pensamento pode ser ver, verbalizado e levado sendo uma espécie de culto. Como eu disse, de forma individual isso é reprimido. Agora, Mas, mas quando qual seria o vocês sentido dessa minha ideia, esse meu pensamento, se eu não tivesse querendo convencer outros que eu estou certa e que precisam me apoiar nesse pensamento? Muitas pessoas afirmam e alegam coisas para outras pessoas, mesmo que seja individual, a fim de querer estar e aparecer em um certo local. Como eu afirmei, em mérito social, o pensamento individual ele é garantido porque o não se faz direito pela exceção, se faz pela regra. Então, Mas se todo ser humano tem direitos iguais, porque foi a gente que sentou, pensou, precisa de códigos aqui para a gente viver em uma sociedade onde todo mundo tem direitos e deveres iguais. Quando sim, eu, uma pessoa de pele branca, menosprezo, desprezo e faço um discurso de ódio contra uma pessoa preta, eu não estou invadindo o direito da pessoa a existir? isso pode ser inversamente proporcional? Uma pessoa negra também possa afirmar que ela odeia uma pessoa branca? E para você isso seja normal? É porque a gente tem que partir da conjuntura. Há Uhum. pessoas que não gostam de outras. Ah, Sim, há pessoas que não gostam de outra por causa do tom da pele? Sim, e essas pessoas sempre são as brancas, sempre são as loiras, né? Que não gostam das pessoas mais pretas, as pessoas com mais melanina, né? A gente, dificilmente no mundo, a gente vai ver pessoas com discurso de ódio contra pessoas brancas. Mesmo porque essas pessoas pretas estão quase sempre na submissão. Então, não faz sentido. Então, assim, se a gente tem direitos iguais, todo mundo merece o mesmo direito, o mesmo respeito, por que alguém, pela cor da pele, pode avançar contra o direito de uma pessoa preta? é impossível que uma pessoa preta diga que ela odeia uma pessoa por ela ser branca? Mas ela não consegue formar um grupo que passe a se organizar e a dizer que essas pessoas brancas são menos. Mas isso é uma suposição, certo? Não, isso não é uma suposição, isso é uma realidade. Na nossa conjuntura, a gente não vai ver grupo de pessoas pretas avançando contra o direito da existência de pessoas brancas. Em qualquer que Nos seja. Black Panthers, eles Meu amor, agiam em veja, sua maioria veja, em legítima defesa, veja, certo? escute, veja. Há grupos que vão se organizar para parar de sofrer opressão e por isso vão usar dos mais variados métodos. Significa que esse grupo
É um grupo que está avançando contra o direito de outros? Às vezes, para fazer uma omelete é preciso quebrar os ovos. E eu nem estou aqui justificando nenhum tipo de grupo. Eu estou dizendo Sim. que você está colocando exceção. Por que que esse grupo que você está trazendo aí, ele se forma? E ele se forma em uma resposta a uma opressão da, de um pensamento, né? Nem diria que. É um movimento, né? O que ocorreu lá nos Estados Unidos foi um movimento supremacista branco. Porém, a minha pergunta é: as pessoas podem formar, mesmo que seja em resposta a outras, um grupo para poder odiar outras pessoas por outras características particulares em si? Mas você vê que na sua resposta, você traz a minha resposta. Pessoas se formam em grupos de proteção e para isso elas fazem até ataques em resposta a uma opressão. Então essas pessoas Mas, não odeiam, essas pessoas estão de alguma forma dando respostas, né? hum, de qualquer forma, elas conseguem sim formar um grupo, mesmo que seja em resposta às outras. A condicional não é a resposta em si, mas sim a capacidade de formar esses grupos. Então, por mais que um pensamento individual ele seja O seu pensamento ele é arcaico, amor. por quê? O seu pensamento é arcaico. Por quê? Porque a gente poderia medir se o povo preto, o povo negro, viesse desde sempre se organizando para oprimir o povo branco. Mas as pessoas negras, as pessoas pretas, elas se organizam em grupos para combater a opressão que sofrem. Então, assim, a sua balança está muito, sabe? Está muito Hum, Você está levando em descompensada. consideração um preceito histórico. Eu estou levando em consideração a questão da regra e exceção. Não, Por amor, a mais gente que um está falando dia aqui de foi. liberdade de expressão, de liberdade de Ah, mas eu estou expressão. usando esses argumentos para Então, poder a a expressar gente meu está ponto. falando de liberdade de expressão. Então, a gente está dizendo que as pessoas pretas vão lutar, vão reagir, inclusive dentro da liberdade de expressão, né? Vai ser vidas negras importa, o racismo é crime. Veja, Sim, sim, já com do outro lado, certeza. a gente vai ter as pessoas enaltecendo apenas os arianos, ou um povo branco, ou uma Sim. raça, menosprezando os que não fazem parte desse grupo. Então, veja como é diferente. Só que Enquanto você age, isso que você me apresentou, não é necessariamente um grupo organizado reprimindo um outro grupo pela cor da pele. Eles estão, esse grupo que você me disse, eles estão lutando pela sua causa. Eles não estão oprimindo uma outra causa. A ah, pergunta que eu fiz era direcionada à capacidade deste outro grupo criar. Você acha que é impossível um outro grupo, em uma possibilidade majoritária negra, onde eles estejam organizados como no Antigo Egito, que seja impossível deles formarem uma casta que vai oprimir a outra casta por conta de uma cor de pele, é como que, você acabou de expressar? é que você está levando para um outro lado, uma outra coisa que a gente não vai conseguir chegar lá. Então, assim, a gente está falando de liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão, muitas das vezes, ela vem sempre para avançar sobre o direito das outras pessoas a existir, né? E aqui no Brasil, se você der um mergulhozinho na história, vai ter as pessoas pretas eram tidas como não pessoas. Quem fazia isso? Os pretos. E Os eles, brancos. na época, eles tinham essa liberdade de dizer que as pessoas pretas não tinham alma. Hoje já é crime. Mas essas pessoas continuam menosprezando as pessoas pela cor da pele. Então você está de acordo que alguém use da liberdade de expressão para cometer falas racistas? Como eu tinha te dito, um pensamento individual ele não pode representar uma regra. Um pensamento Resumindo, você está de individual. acordo. Não, presta Você está de atenção. acordo. Isso é desonestidade intelectual. Eu não estou de acordo. Eu estou dizendo que um pensamento intelectual. Desonestidade intelectual é eu lhe fazer uma pergunta objetiva, clara, e você ir para o embromeixo, Não, para fazer rodeios, ir lá para o Egito. Isso chama-se desonestidade intelectual. Eu estou não. lhe O meu perguntando, argumento ele é baseado veja, nessas premissas que eu veja, estou te apresentando, Jack. eu posso menosprezar você pela cor da sua pele usando a liberdade de expressão? Para me valer? Essa é a pergunta, Clara. Você vai oprimir alguém a partir dessa sua afirmação ou ela é uma afirmação totalmente Sim, infundada em real, eu baseada em seu vou, preconceito? eu vou dizer que você é menor, é menos por causa da cor da sua pele.
E eu não vou vou dizer que fazer você. isso aqui nas redes sociais ou por onde eu passar, dizendo que o John é menos, é inferior, os direitos dele precisam ser separados, extirpados, porque eu sou melhor do que o John. E eu vou ficar fazendo isso e dizendo que eu estou garantida pela Constituição na liberdade de expressão. Isso está certo? A partir do momento onde existe a agressão, onde você começa a menosprezar e se organizar, não é certo. Pronto. Não é isso. Então, é só isso, querido. Você viu? Quando eu invado o seu direito, quando eu lhe ataco, lhe achincalho, deixa de ser liberdade de expressão. Eu Sim, avancei mas sobre para esse isso direito de precisa existir existir uma como pessoa. agressão. E a agressão moral também é válida nesse sentido. Agora, Quando eu, quando você. quando eu digo que alguém é menor do que eu, é menos do que eu, e precisa não ter os mesmos direitos que eu estou avançando contra o direito dessa pessoa. Né? Então, a minha liberdade de expressão vale tanto ao ponto de eu poder invadir o direito do outro? Como é que funciona? Se houver agressão, eu concordo que isso não é mais uma liberdade. Perguntar se usa cueca é crime? Não necessariamente. Perguntar se alguém usa cueca não é crime. É no mínimo, imoral, meio tarado, né? Eu e o John aqui. Eu não perguntei em nenhum momento se ele usa cueca, se ele usa calcinha. Não me importa. Até agora a gente não entrou nem em gênero. Então ele não sabe qual é o meu gênero, eu não sei qual é o gênero dele. Né? Sim. Então, assim, se eu, de repente, tiver numa conversa e que quiser saber qual roupa, qual peça de roupa ele usa para se sentir mais confortável ou para reafirmar o gênero dele, aí a gente entra nessa conversa. Mas é essa a conversa. Então, quando você vem me perguntar se eu uso cueca ou calcinha, e eu sei o contexto, por que ele vem, aí sim é um crime de transfobia. E aí é ruim, é perigoso. Não está guardado pela liberdade de expressão, porque você está usando de artifício para cometer transfobia em uma rede social. Sim, continuarei dizendo. Se você vê eu e o John aqui, eu não sei bem, mas o John com certeza não pensa igual eu, nem parecido, nem de longe. Mas E se até eu te agora ele disser que eu não sou de esquerda? precisou. Até agora ele não precisou perguntar a mim sobre cuecas ou calcinhas. John, você não é de esquerda. Sou. Esquerda é ideologia. Sim. A minha Não é ideologia está. esquerda é ideologia, não é estética. Entende? Sim, sim, com Então, você certeza. não pode ser de esquerda, porque ser de esquerda é defender todos os direitos, né? Direitos, veja que eu falei em direito. Defender todo tipo de direito, defender o direito de lutar. E desde a primeira vez que eu lhe vi, você não me parece, nem de longe, de esquerda. Você pode Eu, ser um trabalhador, mas ideologia de esquerda você não tem. meu pensamento é ligado à esquerda, mas, igual eu falei, como você já deve ter percebido, é um campo mais acadêmico, mais tecnicamente Hum, elitista, né? Eu acredito que todos deveriam ter o mesmo acesso que as academias têm. Inclusive, eu acho que. Ô, John, você É, não é inteligente, viu, John? não Vamos estou dizendo botar logo aqui. isso. Eu vou lhe Não, dizer por que mesmo que você não é isso não é. inteligente. Desde a primeira conversa, você embroma muito para dizer algo simples. Não necessariamente. Entende? Então, assim, a pessoa inteligente, ela vai conversar. Eu converso com você e eu tenho certeza que você me entende. E a pessoa que não foi na escola, não tem uma boa formação, ela também me entende. Então, isso é um. Posso dizer que eu estou ali inteligente? Mas você veio para a rede social com um discurso prolixo, enroscado, embromeixo, sabe? Isso não é inteligente. Eu Isso é discordo. tentar provar, isso é tentar mostrar para as pessoas que você é estudado e inteligente. Sua opinião pode ser essa, mas eu discordo veementemente, não é a verdade. Essa é a minha opinião, essa é a opinião de Paulo Freire, essa é a opinião dos maiores intelectos que vai ter na esquerda. Sim, tem esse pessoal, mas eles não estão corretos. Não é a verdade. Correto tá você. Infelizmente. Eu prefiro ir com Paulo Freire, que é um cara que é matéria de estudo, né? É um cara que as pessoas vão se debruçar para estudar e aprender como fazer com ele, do que acreditar em você que a primeira conversa não foi muito legal, a segunda conversa você demorou muito.
para dizer que racismo não pode ser expressão, liberdade de expressão? Então, porque são pensamentos muito distintos e para eu concordar com você, para eu dizer algo que seja verdade, eu preciso concordar com você. Então, é meio que até Não, um. liberdade de expressão, ela não pode ser para atacar o direito de outros. Ponto. Não é para concordar comigo. E uma sociedade onde não exista um Estado que garanta todos os seus Cara, direitos. você viu que você não é inteligente? A gente está falando de acordo com a conjuntura que a gente vive. Qual é a nossa conjuntura? A gente, desde 88, a gente tem uma Constituição, porque viu que sem um livro de código, sem umas regras, a gente não consegue viver legal. Vai ser um sempre invadindo o direito do outro. Então, foi criado um livro de regras, aonde a gente vai ter direitos iguais ali, né? Onde a gente vai ter o direito de se expressar. Porém, esse direito de se expressar, eu não posso avançar o direito de você existir, ou de você falar, sabe? Então, assim, não, você tem que parar e falar de acordo com a conjuntura que você vive. A ideia do debate também é você ir para outros campos e poder explorar outras ideias, como diria Platão. O campo das Você ideias entendeu ele é que muito você frutífero entendeu que para você não é isso. inteligente? A gente está conversando e eu estou lhe chamando para a conjuntura atual. E você me chamar Platão. E se eu não tiver conhecimento de Platão? Eu Como que vou a te gente explicar. resolve? Não vejo Então, problema. você quer me explicar Platão? Platão é de quando? Meu Deus, é um dos primeiros filósofos, De é quando? pré-socrático, uma De pessoa. quando? De quando? Quero data. Não vou lembrar a data, não, cara. Então, você não vai lembrar a data. Tem mais ou menos de 100 anos. Tem quantos anos tem? Século. 1000 anos, Qual praticamente. era a conjuntura desses 1000 anos lá atrás? Muitos anos atrás, mas o que eu tô querendo te Como era a dizer, conjuntura da época do Platão? o que eu tô querendo te dizer é que o Não, pensamento você me platoniano puxou ele para serve. Platão. Eu agora estou interessado em saber como era a conjuntura na época de Platão. Como era? Como que funcionava a conjuntura política, social na época do Platão? É totalmente diferente, mas não é esse o ponto. O que eu tô te dizendo é Diferente que você como? deveria. Diferente como? O que eu, o que eu tô querendo te dizer. Você é inteligente, você vai conseguir me explicar como que era a conjuntura da época de Platão. Eu tenho certeza absoluta que vai ser fácil para você. Mas não é isso que eu tô falando, cara. Então, fala, como era Eu a não vou conjuntura? Eu lembrar quero saber disso, da isso daí é muito conjuntura. Eu quero tempo. saber da O, conjuntura o, da que época eu, de o, que Platão. eu, o que eu me recordo do meu estudo sobre Platão é exclusivamente sobre as suas ideias e seu pensamento platoniano. Não tem nada a ver Não, sobre eu a. quero Sobre a... saber como era a Ah, conjuntura mas da época de Platão, porque aí eu vou entender o porquê que ele pensava o, desse jeito. por que, qual que é a necessidade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não Toda, precisa estar toda diretamente ligada à necessidade. outra. Vou lhe dizer, a Por quê? gente da esquerda vai falar sobre Marx. Qual era a conjuntura da época de Marx? Aí eu vou lhe dizer, a época ali só tinha a luta de classes. Que classe? Trabalhador e empresário, empregador. Então não se dividia dentro dessa classe o indivíduo que estava fazendo parte dessa classe. E aí eu entendo por que a luta vem toda torta, toda assim. Na época de Platão, como Sim. que era a sociedade? Vixe, igual eu falei, eu não me recordo da sociedade em si. O que eu tô te falando é do pensamento platônico, dos campos das ideias. E você talvez tenha essa necessidade de ligar uma coisa a outra, mas uma coisa não precisa estar logicamente ligada a outra porque elas independem. Se Precisa, você vai precisa. falar da Sabe por que ideia, precisa? Sabe por por que quê? precisa? Porque a gente vai dizer, e aí eu vou entrar numa área que talvez seja sua, não sei se é sua. A gente vai dizer que Jesus, quando veio à Terra, disse que os homens não podiam usar peça de duas cores. Que época é essa? A gente vai dizer que as mulheres não podiam falar em público, em tempos. Que tempo é esse? Então eu só vou entender o que está sendo escrito em algum lugar se eu souber qual era a conjuntura do momento. Então, Hum, que época? De quando é Platão? O que eu Que tô querendo sociedade dizer vivia Platão? não depende da sociedade da época do Platão, Depende. justamente porque o pensamento dele, ele é atemporal, é uma filosofia que se promulga até hoje. Não, nada é atemporal. Por quê? A Por que verdade é não? atemporal. Não, não. A É verdade essa a muda. ideia. A verdade muda.
Em Não, 1900, não agora eu vou muda, a falar agora verdade não recente. muda. Vou falar agora recente. A verdade muda. Em 1964, a gente teve era um regime militar para combater o comunismo. E naquela época, em 64, muitos foram convencidos que ali era verdade. Era preciso que os militares tomassem conta do poder, porque o comunismo estava avançando. Agora a gente sabe que é tudo uma balela, não era verdade. Né? Desde sempre o povo de esquerda sabe. Mas agora todo mundo sabe, a Globo que apoiou, os rádios que apoiaram, vieram a público e disseram outra verdade. Que ali foi um golpe militar. Então a verdade muda. Não, necessariamente. Essa questão que você está entrando é justamente uma questão que eu bato muito de frente, que é a forma que as pessoas tratam as opiniões delas e levam ela como uma verdade. Isso não é uma verdade. O que aconteceu na época também não era verdade. O pensamento independente nessa época se tornou punido. Isso eu concordo com você nesse sentido. O pensamento livre, ele foi oprimido. O comando de caça ao comunismo não caçava apenas pessoas que tinham ideais comunistas. A esquerda não necessariamente tinha que estar ligada a isso. Então, é muito complicado afirmar que a verdade ela é volátil, porque justamente os preceitos que são baseados na verdade são deturpados e são 2018, mascarados como verdade. 2018, vou lhe dar mais uma verdade mais próxima. 2018, Não. até parte da esquerda foi convencida que o Lula era o maior chefe da quadrilha no Brasil. Era o cara mais canalha, 2018. E eu estou dizendo porque eu ouvi muita gente de esquerda convencido que o Lula, pelo menos ele roubou, mas nos deu. Então a verdade de 2018 é que Lula era ladrão. Hoje, passado o tempo, a gente sabe que isso tudo foi induzido na cabeça das pessoas por quem tem grana, pagou mídia, enfim. Então, é isso, querido. Oi, Não, o que se Rafael, tudo bom? sabia era sobre o que se sabia sobre o Lula na época era o que era divulgado pela mídia e principalmente sobre o que estava acontecendo na tramitação do projeto legal. Isso não é bem o que se é verdade e o que não é. Se o projeto foi ou não, se o processo foi ou não anulado, se foi arquivado, não sei. Isso para Boa mim é noite, totalmente. Jaque. Boa noite, Rafael. Rafael, a pergunta é liberdade de expressão e o que é censura. Mas se você quiser, pode falar com o moço. Eu adorei a aula de análise do discurso que você deu para ele. Achei incrível. E se você tiver humildade, você pode tirar daqui uma grande lição, né? De que as ideias, as palavras, elas não necessariamente se sustentam sem um contexto. E você veio citar um pensamento de Platão que talvez no teu círculo pudesse funcionar como algum tipo de ferramenta de retórica, mas a própria Jaque te deu essa perspectiva de que não adianta você citar palavras sem perceber o que elas representam, né? É uma Achei falácia. É uma sensacional. falácia. Eu não preciso justificar minha premissa com base na realidade atual. Você sabe o Pensamento que é uma filosófico é falácia? temporal. O que é uma falácia? Um tipo de retórica que as pessoas utilizavam. Que as O que pessoas é É uma o que você falácia? fez. É o que Uma você usou. falácia é você Não, vir eu com não usei uma Platão, e aí eu falácia. sei, escute, quando você fala em Platão, é mentira? Não, Platão existe. É um teórico, ok, É é. um filósofo, cara. Porém, é uma falácia você trazer ele para um discurso onde a gente está falando de liberdade de expressão, né? Mas o Direito que não contexto pode que eu avançar sobre puxei de direito. Platão era para Aonde você falar está sobre o dizendo, campo do pensamento, sobre o pensamento aonde, platônico. aonde você está dizendo que o que Platão fez e disse todo o tempo é verdade em todo, sabe? Não é. E eu não estou É aqui porque você não discordando por deixou discordar, eu porque eu quero terminar de discordar. concordar. É Você porque não a deixou eu gente, terminar o que eu ia a falar sobre gente vai Platão. pensar, tipo Jaque, eu já tive uma verdade em 2016, que hoje pode ser outra. Então, assim, Não. depende muito de onde a pessoa está falando no tempo, sabe? Então, a gente já pensou que mulheres eram menos, que mulheres tinham que estar na cozinha. A gente já pensou tanta merda. E filósofos já assinaram embaixo dessas merdas. Sim, eu concordo. A questão é que hoje em dia o que se pratica é muito mais justo e honesto em relação à ética. Pessoas que promulgavam ética antigamente não estavam totalmente corretas. Agora, o que eu quis falar?
utilizar na minha premissa para firmar o meu pensamento é que a gente pode explorar o pensamento como Platão fazia, e era isso que eu ia falar, não ia justificar Platão, não ia usar Platão para justificar nada, eu só ia dizer que Platão utilizava desse método, pensar um pouco, Eu sou Mas, estudante, mas, eu sou estudante. mas Eu o. sou Desculpa, Jaque. estudante de. Eu faço CRBs, assim que tem, eu faço. Você jamais vai me ver aqui falando por que Caio Prado Júnior, por que Darcy Ribeiro, porque eu não estou É. conversando com estudantes de. Não, nesse momento eu estou conversando numa rede social e eu preciso que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. E eu não sei se todo mundo sabe quem é Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior e por aí vai. Sabe? Então, assim, E mais uma vez, você dá aula de análise do discurso. Exatamente. Olha como você tá perdendo uma ótima oportunidade, John, de aprender com a Jaque. Eu tô aprendendo, cara. Não adianta nada você ter esse tipo de postura se você não tiver uma prática do teu discurso. E só queria trazer a perspectiva, Jaque, de que a ideia de liberdade de expressão, ela passa pelo filtro da democracia, ela passa pelo filtro da Constituição, das leis. Ainda bem, né? Porque senão a gente teria distorções ou distopias, tal como, por exemplo, os Estados Unidos, que eles amam dizer que é um ótimo lugar e que privilegia a liberdade de expressão, mas você tem os encapuzados brancos, que eu não posso falar o que são, né? Porque senão eu faço os cacacás. a live dela cair. Fala os cacacás. Mas e o que acontece? Lá, inclusive, eles têm o direito de se manifestar, mesmo sendo o que são, e ainda a polícia faz um cordão de isolamento para que essas manifestações sejam pacíficas, ou seja, que as pessoas não ataquem esses brancos maravilhosos que estão ali defendendo a supremacia branca. É lá nos Estados Unidos. Entende aonde? Quer dizer então que se eu tiver liberdade de expressão, eu vou poder defender ideias malucas e absurdas como o estupro, por exemplo? Não, brother. Tem que ter um limite. A liberdade da expressão tem que ter um limite. Crime sem vítima. Você é inocente até que se prove o contrário. Não pode existir um crime sem vítima. Esse pensamento organizado, ele é nocivo? Eu acho que seu nome é Rafael, né? Então tentativa de assassinato não pode ser preso, então. A tentativa de assassinato não pode ser preso. Houve uma tentativa de agressão? Não, a tentativa de assassado tá de boa. Ele só tentou, ele não executou. Rafael, deixa eu perguntar aqui a ele. Quando alguém fala que a travesti é figura do demônio, ou sei lá, qualquer tipo de transfobia nesse sentido, você acha que não há vítimas? É um pensamento organizado que tem como intuito de desmoralizar. É igual o que eu tô te dizendo. Esse pensamento organizado, ele tem um ideal e um viés que não é de exprimir sua liberdade, sim oprimir outras pessoas. Quando alguém diz que tem o direito de estupro, ele está falando sobre o quem? Sobre mulheres. Então, há uma vítima. Então, todo discurso tem uma vítima. Né? Então, liberdade de fazer o estupro com quem? Esse o ponto que eu tô te falando. Então, tem vítima. Quando se é provado que existe um pensamento organizado que vai oprimir uma outra pessoa, esse pensamento, ele não é apenas um pensamento individual. Ele é um pensamento que, coletivamente, tem um viés de oprimir outras pessoas. E pessoas que pensam dessa forma irão necessariamente agredir as outras. Então não é liberdade de expressão se você está dizendo que não há crime sem vítima. E toda pessoa que se expressa contra o direito de outras pessoas, há uma vítima. Sim. Né? Quando fala direito de estupro, está dizendo que a mulher. Né? Não necessariamente, mas sempre recai sobre a mulher. Né? O discurso transfóbico recai contra as travestis e as transexuais. Então, assim, sempre é a vítima. O discurso homofóbico cai sempre em cima das pessoas gays. Então, nunca há um discurso odioso sem vítima. Sempre vai ter vítimas. Senão, não tinha nenhum sentido da gente dizer que era um discurso odioso. Sim, eu concordo. Desculpa, Rafael, eu acabei cortando, porque eu gosto de ser direta, sabe? Esse negócio de ficar embromando para parecer que é mais inteligente, dificultando as palavras,
eu vou lhe dizer algo com muita humildade. Eu sou uma mulher do povo sem teto, com muito pouco estudo, porém, onde eu estudei foi com as melhores figuras, né? Leonardo Boff, eu já tive aulas, Ricardo Gebrim, e eu não adotei o jeito deles falarem, porque eles falam comigo de um jeito, e eu sei o que eles estão falando. E eu não posso reproduzir isso no TikTok, porque senão, em vez de inteligente, eu vou parecer arrogante, eu vou parecer uma pessoa que quero provar para as pessoas que estudei. Sabe? Isso não é E isso, ficar de forma tentando alguma. provar para as pessoas alguma coisa não é inteligência, Sim, sabe? em momento nenhum eu discordo. Tanto que em momento nenhum eu tô tentando provar nada. Mesmo que eu trate algumas coisas que é comum eu utilizar isso no meu dia a dia, eu vou sempre tentar esmiuçar, eu vou tentar explicar. Por isso que eu sou um prolixo. E na questão do que vocês até bateram contra em relação a Platão, o meu discurso, ele não era tentando provar algo da época de Platão para agora, não era tentar trazer alguma coisa de antigamente para cá, apenas o método dele, de explorar outras formas de pensamento. Mas como você restringiu a sua live exclusivamente agora, depois que você me apresentou, para a realidade atual, tudo bem, não irei sair e pensar para de uma outra forma, vou pensar exclusivamente no que está sendo disposto, que é o seu intuito de falar sobre a realidade do Brasil, correto? Mas, ô John, é que o Platão, ele até faz sentido como ponto de partida, mas hoje em dia, defender algum tipo de princípio do Platão é, evidentemente, negar o pragmatismo do pensamento, sabe? Com certeza. Assim, no campo acadêmico. Então, no campo acadêmico, onde você acaba tendo que ter uma certa simbologia da trajetória, da construção do teu argumento, da tese, da análise do discurso, até faz sentido. Mas quando você vai para o pragmatismo, quando você vai para a prática da vida, Platão ele se perde, porque ele não está no nosso tempo. E é o que a Jaque falou. A gente não... Pode falar, desculpa. É defender uma meritocracia. O teu intuito é defender a meritocracia. Não, o meu intuito... Eu penso que se eu vivesse na época de Platão e eu perguntasse a Platão, na época, eu estou aqui imaginando na época lá, se as mulheres teriam uma liberdade de expressão, eu nem sei de que década a gente está falando, de que século a gente está falando. Eu tenho certeza que ele ia reproduzir os pensamentos daquela época. Sim. Mesmo Platão sendo fodástico do Platão, ele ia reproduzir o pensamento daquela época, no máximo, olhando para 100 anos à frente. Né? Isso é um exemplo que eu tive hoje. Estava aprofundando um pouco mais num filósofo que é interessante, que eu gosto de estudar, que é George Berkeley. Ele simplesmente, mesmo sendo um cara totalmente ligado ao catolicismo na época, ele sendo um bispo importante. Eu esqueci a cidade dele. Vixe, não tem problema. Ele era um cara que comprou 4 pessoas. Ele era a favor da escravidão. É totalmente indecente um tipo de pensamento desse. É um cara que eu admiro muito. Ele foi canalha, na sua opinião. Então, assim, meu querido, quando a gente está fazendo uma discussão e eu coloquei liberdade de expressão, né? E eu não sei se você percebeu, mas tudo meu muito pensado. Liberdade de expressão. Olha os desenhozinhos que eu ponho. Um desenho grande com alguém pego, né? Uhum. Pela beca de alguém pequeno, tem um símbolo LGBT para eu colocar o que é censura, né? Então tem toda uma simbologia nessas minhas perguntas. Então é lógico que eu tô me atentando agora. O que é liberdade de expressão? Eu cometer racismo nas redes sociais é liberdade de expressão? Eu cometer homofobias e transfobia é liberdade de expressão? Não. Né? Eu não acredito que seja liberdade de expressão eu dizer que o Rafael não pode existir porque, sei lá, porque eu acho, sabe? Se eu estou avançando o direito dele. Então, não. Só que você enrola muito para você chegar em um lugar. Não, eu não realmente acho sou inteligente. Pode ser que não seja. É o único jeito que eu tenho de me expressar. Eu já tentei de todas as formas ser mais direto, mas eu não consigo. Quantos anos você tem, John? Demais. Oi? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Desculpa, eu gosto de fazer essa pergunta. Eu acho que você é novinho. Tipo, quanto? Uns 24, 25? Olha, mentalidade Uns 18. você tá ali naqueles... Acabei de chegar na faculdade e preciso provar para todo mundo que eu tô aprendendo. Entendeu? É por aí. É perceptível que você é um rapaz muito novinho, porque a experiência conta muito, sabe, John? A gente que é mais experiente percebe que
dependendo da nossa trajetória, o pensamento, ele tem que ser mais ágil, ele tem que ser mais pragmático. Você pode ler quem você quiser e formatar o teu ponto de vista a partir de algum tipo de corrente filosófica, mas no final das contas a realidade vem e arrebenta você no meio, saca? É isso que a Jaque tá falando. Não interessa qual é a tua ideologia, a realidade vem como se fosse um tsunami, te leva embora. Sim, realmente. Na Então, questão dela faz por muito isso sentido. que eu percebo. O John, ele disse Já que eu vou descer, porque eu tô na minha hora, Jaque, mas eu vou ficar te escutando. Eu vou só descer da janela, mas vou ficar te escutando, tá? o menino Beijo, disse querida. aqui, Tchau. beijo. O menino disse aqui mais cedo que ele é de esquerda, mas da outra vez ele subiu aqui fazendo críticas horrendas à máquina pública, Sim. ao jeito de governar e por aí vai. Como que esse pensamento é de esquerda? É um pensamento mais ligado ao anarquismo. Não necessariamente Como, ele é anarquista clássico, mas é um tipo de anarquismo. como que a gente chega ao anarquismo? Revolução. Como que vai ser essa revolução? Tomar os meios de produção à força. No caso, Como, tomar a empresa, destruir o Estado. como vamos tomar os meios de produção à força? Começa na teoria que eu sou a favor, você começa dentro de uma sala de aula. Você começa Uhum. trazendo um pensamento crítico para as pessoas. Anarquista e extrema-direita? Pô, eu acho que não, mano. Eu acho que não, principalmente porque eu não sou anarquista, eu sou mais ligado ao mutualismo do problema. Então vamos aqui. Então a gente vai começar pela sala de aula. Isso, a ideia a teoria que a gente está estudando e está formando a partir disso, Para convencer as pessoas que é legal a revolução. Só não, que a sala de aula para... está mandando a gente da sala de aula direto para dentro do mercado, para a Sim, força de trabalho. Como que a gente convence, depois dessa pessoa ter passado para a escola e não ter aprendido que é importante a revolução, como é que a gente convence esse cara a cruzar os braços e tomar os mecanismos, o meio de produção do patrão dele? a ideia que a gente está formulando é justamente trazer o pensamento crítico para a realidade. Então, seria bancos de estudo onde pessoas se ajudariam e não só não deixariam, no caso, a escola de lado, mas estudariam a parte da escola. Isso influenciado por professores, obviamente, que financiariam isso. E a ideia Qual meio você já consegue, qual o seu trabalho de base para fazer isso? Não entendi. Qual o seu trabalho de base para conseguir fazer isso? Como assim trabalho de base? Trabalho de base, tem que começar fazendo um trabalho de Ah, base. tá. Entendi. Bom, atualmente eu não consigo fazer nada a partir disso, porque eu não estou não estou estudando na parte de licenciatura. O meu curso é um bacharel, Tá, mas infelizmente. o trabalho de base ele só vai vir depois do bacharelado, do doutorado, é isso? Não, não. Eu poderia iniciar por professores que estariam ligados à escola. Tá, A ideia de quem é a principal escola? normalmente seria uma escola pública ou particular, Mas de quem é a escola pública? do estado Quem manda no estado? ou do município. Quem manda O no estado e executivo. no município? O executivo, Quem o manda no legislativo, o estado e no judiciário, município? o prefeito, Quem tecnicamente. manda no estado e município? Você está falando em que mérito? Do executivo? Poder executivo? Quem manda no estado e município? Seriam os professores, os presidentes? Não. Não soube responder sua pergunta, desculpa. Você não sabe por quê? O nosso país, atualmente, a gente está com a taxa de desemprego de 6,2%, não é isso? Até o que eu me recorde eu acho. Não tenho A gente certeza. a gente está ali na economia né, mundial, a gente está no 8º lugar, não é isso? O que eu me recorde é a oitava. Pronto. Por que o dólar está a 6 e pouco? De quais fenômenos econômicos você estaria tratando? Não, eu estou lhe Seria. perguntando por que está. Se a gente está com o povo comprando a inflação dentro da média de 4 e pouco por cento
E por que o dólar está 6 e o juros está a 12,75? Porque tem mais pessoas se interessando por dólar do que pelo real. O mercado tá virando mais para o mercado Quem são as exterior. pessoas que estão se interessando por dólar? Eu diria que mais pessoal do mercado externo, ou então acionistas, pessoas que têm dinheiro em si. Quem é essas pessoas do mercado interno, do mercado externo, pessoas com ações? Ricos? Burgueses? Isso, então a escola é do rico, o Estado é do rico, o rico manda, o rico elege, o rico manda e desmanda. O rico dá sinal e o Congresso trava. Então, assim, amor, você está precisando muito de ser na base, aprender. Trabalho de base, como é que se faz? Trabalho de base se faz com o povo da base, Sim, organizando o povo exatamente. trabalhador, que já saiu da Sim. escola. Na escola a gente está para aprender a ler, a escrever e até ter pensamento crítico. Mas é na vida indo para adulto, indo para adulto, que a gente vai conscientizar o pobre que a força é dele. Ele é o necessário na base. E não o Seria contrário. tipo o ensino médio, Então, né? então assim, não. Isso é em qualquer tempo, em qualquer canto. Isso que eu faço aqui pode ser tido como trabalho de base? Não sei, muitos vão dizer que não. Mas isso que eu faço aqui, juntando a Kélvia, juntando um ou outro que vem aqui para me ajudar a reproduzir essa minha fala, chama-se trabalho de base. Entende? O que eu Sim, faço sim. como pessoa do povo sem teto chama-se trabalho de base, que é reunir as pessoas a partir daquela necessidade e dizer a ela que a gente precisa mudar essa realidade. Isso faz a revolução acontecer. E não esses devaneios de meninos jovens que acham que a revolução vai vir pela tomada, pelo armamento, sabe? Por esse Não. devaneio que vocês fazem. Sim, o meu projeto, inclusive, vai ser o TCC que tanto eu quanto meus amigos que estão projetando isso, vai ser exatamente formar um movimento baseado no trabalho de base. Tipo isso no que você disse. Você prefere que eu te trate de você ou de senhora? Eu tenho costume de tratar de senhora, Não, só que às vezes pode ser. senhora é para alguém que tem vassalos, que tem gente abaixo. Eu Tem, sou você mesmo. é um costume mesmo. Você até desculpa, aquele dia não foi com esse intuito, não. É, como eu estava dizendo, o intuito é formar pessoas que sejam interessadas nessa área, mais ligada à esquerda, e formar pensadores a partir disso, tanto na escola quanto no mercado de trabalho. A gente iria criar um método de crédito chamado de banco mutualista, onde a gente iria criar uma moeda que teria um valor baseado na escassez e contrataria serviços a partir disso. Pessoas que teriam interesses por exemplo, trocar seu serviço em troca de seja escambo ou alguma coisa assim, sabe? Você está perto de algum computador? Tô. Digita aí Ana Dias. Ok. Ana Dias. Só um instante que travou um pouco. O nome dela é Ana Maria do Carmo. Cadê? Ana Maria do Carmo Silva Dias, mais conhecida como Ana Dias. Nascida em dia 23 de janeiro, Ana Dias foi uma das principais lideranças dos moradores da Zona Sul de São Paulo em 1960. Os quais Estude sobre essa mulher para você saber o que é um trabalho de base, por onde começar e como começar. O trabalho de Nossa, base agradeço. ele pode começar a partir da necessidade. A partir da necessidade de resolver algo. O povo que faz luta pelo teto, eles começam pela necessidade de ter o teto. Para que a pessoa com teto ou a vontade de ter o teto faça ela querer brigar por outras coisas. Entende? O nome disso chama-se trabalho de base. O que o MST faz é um trabalho de base, juntar as pessoas a partir da necessidade da reforma agrária, de que as pessoas plantem, que as pessoas
tenha onde trabalhar, para ter uma dignidade. Isso chama-se trabalho de base. A partir dali, se destrava a consciência de classe, de ser humano. Nossa, muito obrigado. Eu vou estudar sim. Faz muito sentido. Tô lendo aqui. Tá... Nossa senhora, batalhadora. Então, Ana Dias, ela começa a fazer um trabalho de base em uma época que você com certeza não faria, eu não sei se eu faria, que é da Eu época acho. da ditadura militar. Ela resolve falar a partir da carestia. Todo mundo, ninguém fica contra a carestia. Ninguém ousa bater em alguém que está cobrando, que está comprando caro. Isso chama-se trabalho de base. É melhor do que ficar só na teoria. A teoria é importante, sabe? É importante alguém estudar. Mas ela é boa andar Sim, do lado da prática, sabe? concordo. Sim. Porque, Muito obrigado pelo ensinamento. abandone o seu jeito quando chegar nas redes sociais de falar rebuscado, de falar muito difícil, porque o Lula chegou onde chegou porque ele fala de um jeito que o rico entende e o pobre entende. O intelecto entende, o cara mais analfabeto também entende. Entendeu? Sim, E realmente, assim, a retórica do sabe? Lula é uma coisa assim incrível. Eu acho que ele é muito genial na forma que ele fala. É isso. Ou, como é o nome? Moço, ninguém quer trabalhar. Você trabalha porque você é obrigado a trabalhar. Porque senão você tá ferrado. Sabe? Ninguém quer trabalhar. Trabalhar é preciso, é essencial, é necessário. Mas querer, ninguém quer. Então para com sua loucura. Que se alguém quisesse trabalhar, você não tava aqui enchendo meu saco, tava trabalhando, né? Exatamente. Eu agradeço pelos ensinamentos, de verdade. Realmente foi muito produtivo. Ô moço, eu trabalho muito. Será que se eu quiser comprar uma Lamborghini, eu vou pensar bem material, eu consigo? Você que tá dizendo que é só trabalhar que consegue. Você consegue comprar uma Lamborghini hoje? Então, amor, não é só trabalhar não, tá? Para de loucura. Quer ouvir? Cuide. Eu quero saber se você sabe o que é liberdade de expressão. Vocês ficam acuados quando eu ponho pauta aí, hein? Eu, eu acho que já vou ter que ir. Tá Infelizmente, bom, amanhã eu tenho que gente. acordar muito cedo para trabalhar. Infelizmente. Tá bom, cheiro. Muito obrigado, viu? Imagina.